E no Jornal da Rede Alesp, a gente conversa agora com a doutora Elisângela Chaves, que é médica geriatra e supervisora de home care da Home Doctor. Ela fala sobre os cuidados com os idosos e benefícios do home care em época de Covid-19. Doutora Elisângela, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Doutora, é importante, né, a gente salientar os idosos estão no maior grupo de risco da Covid-19. Quais os cuidados que devem ser tomados e, assim, qual que é a maior utilidade do home care no caso dos idosos, pensando aí no coronavírus? Os idosos são a faixa de risco, a população de maior risco, né, de letalidade em relação ao Covid-19. Por isso que a gente tem reforçado tanto esse cuidado com a população idosa, né, porque os idosos já têm uma imunodeficiência natural pelo próprio envelhecimento e também eles têm, na maior parte das vezes, doenças, comorbidades que fazem com que eles tenham uma reserva orgânica menor. Então, diante já de uma perda fisiológica que eles apresentam, associado com as doenças crônicas que eles apresentam, eles têm maior risco de desenvolver os quadros mais graves do coronavírus e acabar tendo maior risco de letalidade. Dentro do contexto do atendimento domiciliar, a gente consegue dar todo um suporte para esse idoso para que ele não esteja dentro da unidade hospitalar. Isso acaba trazendo para ele mais segurança, né, minimizando o risco de outras infecções, proporciona que ele fique mais próximo dos familiares e também acaba ajudando no sentido de desocupar os leitos, né, que é uma grande preocupação atual em relação a essa pandemia. Doutora, aqui é a Tayana. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Então tá bom. Doutora, é importante a gente explicar o que é esse tratamento home care. O home care, ele já existe há bastante tempo, né? A nossa empresa tem mais de 20 anos de mercado. A gente consegue fazer todo tipo de atendimento, desde um atendimento de baixa complexidade, por exemplo, um paciente que acaba de sair de um pós-operatório e que precisa de fazer um curativo, um paciente que inicia um tratamento com antibiótico terapia endovenosa e que, tendo a opção do home care, do atendimento domiciliar, ele pode continuar esse tratamento em casa, e até casos mais complexos, pacientes que já têm doenças crônicas e irreversíveis e que precisam manter um suporte avançado com ventilação mecânica, invasiva ou não invasiva, que precisa de uma estrutura multiprofissional, fisioterapeuta, fonoaudióloga, na tentativa de reabilitação desse paciente. Então, a gente consegue fazer todo um atendimento, né, desde algo mais simples e de curto prazo, até mesmo algo mais complexo e com um tempo assim indeterminado. Nesse momento aí de pandemia, então, é super importante, talvez, esse atendimento a idosos em casa, né? Sim, sim. A gente, principalmente pensando na segurança, a gente tem reforçado muito para que o idoso não procure a unidade de saúde, né? Apresentando sintomas leves, que ele tente se preservar em casa. Quando ele tem essa estrutura do home care, do atendimento domiciliar, a gente consegue monitorá-lo, né? Na presença de sintomas, a gente consegue dar esse suporte, esse teleatendimento, essa teleorientação e avaliar a gravidade, avaliar sintomas, consiga orientar os familiares e cuidadores para que o que eles têm que observar nesse manejo e a gente decide junto se realmente a gente consegue mantê-lo dentro de casa, na observação clínica, ou se é o caso de ir até uma unidade de saúde, um hospital. Agora, doutora, quais os casos aí que vocês avaliam que o idoso deve ser removido para uma unidade básica de saúde ou hospital particular?
Então, no geral, a gente tem orientado o seguinte: os sintomas gripais do coronavírus são da mesma forma como os sintomas gripais comuns, né? Então, febre, tosse seca, mas na presença de falta de ar, na presença de um cansaço, de uma fadiga, no idoso, eles podem ter sintomas mais atípicos, aquela astenia, perda de apetite, às vezes até um quadro de confusão mental. Então, assim, na percepção de que há algo a mais, né? Principalmente a falta de ar, que é um sintoma bem clássico e característico da doença do Covid, aí sim ele precisa ser removido para uma avaliação médica presencial, porque ele pode começar a ter perda de saturação, né, de oxigenação e precisar de um suporte como uma oxigenoterapia num ambiente hospitalar, ou mesmo no domicílio receber esse atendimento. Doutora, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu? Obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada. Esta foi a doutora Elisângela aqui no Jornal da Rede Alesp especial desta terça-feira, falando sobre home care. E entendeu que é um serviço muito importante para os idosos aí que são grupo de risco no coronavírus.